Irmãos, vamos ficar em pé, em nome de Jesus, para descansar um pouquinho os nossos... Danielzinho, vem cá, meu lindo. Eu que perguntei para o Daniel, meu filho, onde é que você compra um gel tão forte desse bonito? Mas fica bonito, né? Aí ele, não é o gel não, porque eu sou bonito mesmo. Irmãos, vamos levantar as mãos, para que Deus cada vez mais continue usando cada um que vier aqui à frente, que pegar esse microfone, e que o Daniel seja mais um canal de bênção na vida da nossa igreja, amém? E das pessoas que estão assistindo aí pelo YouTube aí, amém? Em nome de Jesus, amém? Vamos abrir nosso coração, a nossa boca e ministrar? Levanta sua mão. Pai de amor e de misericórdia e graça, em nome de Jesus, colocamos mais uma vez a vida do teu servo, Senhor, para ministrar a esse povo que está nos ouvindo, Senhor, aos nossos corações. Aqueles que estão ali no YouTube, Senhor, que possam ser alcançados, ó Deus, onde que ele esteja, no Brasil ou fora do Brasil, Senhor, que essa palavra seja palavra direcionada, seja uma palavra rema na vida dessas pessoas, Deus, que possamos ter uma semana abençoada através da tua ministração, Deus, em nome de Jesus. É contigo, filhão. Só quem está feliz com Jesus, levanta a mão para o céu e dá um glória a Deus bem alto, porque Ele está presente aqui neste lugar, amém? Fico muito feliz em poder estar retornando e pregar aqui no culto de adolescentes. Muito obrigado à diretoria dos adolescentes que me convida, pastor Paulo, muito obrigado, e os demais pastores que estão comigo aqui. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela por gentileza, na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1. Glória a Deus. Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 6. Só quem encontrou, diz amém. Diz assim, a Epístola de Gálatas, do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7. O qual não é outro, senão o que há algum de vós perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20. Agora nós vamos fazer a segunda leitura, Gálatas 2 e 20, que diz assim: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou, a si mesmo se entregou por mim. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Já me foi ministrada uma oração, mas eu quero levar uma outra oração aos céus agora. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, eu creio que a tua presença é real aqui neste lugar e que o Senhor já falou com a igreja que te ouve. Neste momento, Senhor, eu peço para que o Senhor venha me usar como um instrumento em tuas mãos e que o Senhor cresça na minha vida e que a tua voz ecoe pelas lacunas do nosso coração e preencha o nosso viver através da tua palavra. Senhor, fala conosco nesta noite e enche-nos da tua presença, porque é o que queremos aqui nessa noite, sermos contemplados pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Tome seu assento, exaltando ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Apesar de eu não poder pregar virado para trás, eu gostaria de que essa mensagem fosse direcionada a cada adolescente que está presente aqui neste lugar, assim como também a todos os presentes aqui neste templo, amém? O apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos, um dos maiores homens, além de Cristo Jesus na Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo foi um dos grandes homens que esteve e que viveu na época da Bíblia Sagrada. Tendo em vista que Jesus acabava de morrer e o evangelho começava a ser propagado, e agora era o evangelho de Cristo, o evangelho que colocava Jesus Cristo como Filho de Deus. Esse evangelho, ele tinha um grande número de inimigos, de oposicionistas que se colocavam contra esse evangelho. E é nesse período que se levanta um homem chamado Saulo. Saulo odiava a mensagem da cruz do Calvário. Saulo, para ser mais exato, ele matava aqueles que pregavam a mensagem de Cristo Jesus. Saulo, ele tinha aversão aos
cristãos daquela época. E por muito tempo ele matou, ele perseguiu, ele fora atrás dos cristãos que buscavam unicamente a graça de Deus. Mas mal sabia ele que Deus já o havia escolhido para ser o 12º apóstolo que faltava. Aquele que havia se matado, que era Judas, agora havia deixado uma brecha, um lugar que Deus havia colocado Paulo para ocupar. É em uma dessas viagens, uma viagem onde ele tem a intenção de matar cristãos, que ele passa em uma cidade chamada Damasco. E é em Damasco que o Senhor Jesus aparece em carne e osso para ele e diz assim: Saulo, Saulo, eu sou Jesus, a quem você tanto persegue. Tendo em vista que Paulo odiava os cristãos e que ele queria exterminar todos, agora ele tem uma visão da face do próprio Cristo. Ele se achega, aliás, ele vê Jesus, mas a glória de Jesus é tão grande que ele cai do chão. As pessoas que estavam com ele, que completavam ali a sua comitiva, elas ouvem a voz, mas somente Paulo vê a imagem de Cristo. A Bíblia diz que Paulo cai do cavalo e ele fica com escamas sobre os seus olhos. Por um período ele fica sem enxergar. Ele se aloja em uma casa em Damasco e Deus fala no coração de um profeta chamado Ananias e fala: olha, sai da tua casa, vá na rua chamada direita e lá está Paulo, aliás, está Saulo, aquele que persegue os crentes. E lá vai Ananias atrás de Paulo. Lá ele prega a mensagem da cruz e Paulo, que até então era Saulo, ele se rende ao Evangelho de Cristo Jesus. A Bíblia diz que quando ele se rende e quando ele admite que Jesus é o Senhor da sua vida, a escama que estava sobre os seus olhos cai e ele volta a enxergar. Depois disso, Paulo passa por um problema, porque ele, que outrora perseguia os cristãos, agora ele faz parte dos cristãos. Agora a sua vida é baseada em Cristo Jesus. Portanto, ele ia nas casas de oração e ninguém o recebia com medo dele. Ninguém dava a mão para ele e cumprimentava ele com a paz de Cristo, porque todo mundo, além de ter medo dele, o julgava. E ninguém acolheu Paulo naquele momento. Paulo se sentiu sozinho, até que Deus levanta um irmão chamado Barnabé, que começa a evangelizar e a preparar Paulo para a obra do Senhor. E é preparando Paulo que no capítulo de número 13, se não me falha a memória, do livro de Atos dos Apóstolos, que Paulo ele vai fazer a sua primeira viagem missionária, acompanhado, aliás, de Barnabé. Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele vai viajar para uma região conhecida como Galácia, aonde ele passaria por várias cidades, aonde ele percorreria uma longa caminhada pregando o Evangelho de Jesus. E lá nós conhecemos algumas histórias, como de Elimas, o mago, aonde eles expulsam o espírito ruim daquele homem, entre outros milagres que aconteceram, e ali a mensagem de Cristo Jesus é cravada no coração daquele povo. A mensagem de que Jesus desceu do céu e morreu pelos nossos pecados e que Ele é o Filho de Deus, a quem Deus havia prometido através da boca dos profetas. A palavra da cruz ela é muito forte, a palavra de Cristo ela é muito forte. E ali se junta uma igreja, ali se junta um povo, os irmãos da Galácia. Algumas cidades que foram percorridas pelo apóstolo Paulo, como Listra, Derbe, entre outras cidades que foram percorridas na pregação do Evangelho de Cristo Jesus. E o tempo passa. O apóstolo Paulo, ele crava as suas raízes no cristianismo. O apóstolo Paulo cresce espiritualmente. O apóstolo Paulo se torna um grande apóstolo. Agora já não anda mais acompanhado. O apóstolo Paulo resolve escrever uma carta para os irmãos que haviam permanecido na Galácia. Essa é a terceira ou quarta carta do apóstolo Paulo, depois da carta aos Romanos,
Coríntios 1, Coríntios 2, e aí vem a carta aos Gálatas. E essa carta, ela é uma carta muito importante, porque naquela época o evangelho de Cristo Jesus não era grande. As pessoas não tinham tempos bonitos igual esse para pregar o evangelho de Jesus. As pessoas se acomodavam em casas, as pessoas se acomodavam em pequenos locais, em pequenos lugares para ministrar o evangelho de Cristo. E os poucos que perseveravam na fé, eles eram atacados com a repressão do inimigo, tanto física como espiritual, porque o pecado imperava naquela geração. O pecado era muito grande naquela geração. Jesus havia vindo para redimir o pecado do povo, só que a maioria da sociedade não quis se render a Cristo. Então o pecado era muito grande. E aí o apóstolo Paulo, na epístola aos Gálatas, aqui eu dou início ao texto em que nós lemos. Ele olha para os irmãos da Galácia e ele se entristece um pouco. O seu coração se enche de tristeza, porque ele vê que os irmãos que moravam na Galácia, eles estavam se distanciando um pouco do evangelho genuíno e verdadeiro. Com o passar do tempo, os irmãos estavam deixando o evangelho de Cristo ser corrompido. E a única coisa que não pode ser corrompida, que não pode ser tocada por homens, é o evangelho de Cristo Jesus. Este deve permanecer intacto, e este deve ser vivido constantemente por mim e por você. Aquilo que o inimigo pode tocar, ele pode tocar em várias coisas, mas menos naquilo que pertence a Deus, e muito menos em sua palavra. O apóstolo Paulo, com seu coração entristecido, ele diz: irmãos, eu fico admirado em saber que o evangelho genuíno que era pregado no meio de vocês, tão depressa e tão rápido, ele foi corrompido, ele foi modificado. No capítulo 2 nós lemos o apóstolo Paulo dizendo a seguinte frase: eu já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas o próprio Cristo é quem vive em mim. E a vida que eu vivo é no nome do Filho de Deus, que me amou primeiro e que deu a sua vida por mim. O apóstolo Paulo, ele usa a sua vida como uma referência de um relacionamento extremo com Deus, de um relacionamento grande e profundo com Deus, aonde ele diz: eu já não vivo para mim e para os meus desejos, mas eu vivo para a honra e para a glória do nome do Filho de Deus. Hoje nós não, mas é comemorado o Dia dos Namorados, aonde as pessoas celebram a vida do seu cônjuge. E pelo menos na minha pouca sabedoria a respeito de relacionamento, o que eu posso dizer é que para estar em um relacionamento você tem que ver o seu cônjuge talvez acima de você, tem que dar preferência àquele que está ao teu lado, e assim as pessoas levam uma vida a dois. O único problema é que nós tratamos Cristo com indiferença e não tratamos Ele como um relacionamento sério, não tratamos como maior e como superior em nossa vida. Ai, pregador, é mentira isso. Olha, eu aqui em pleno domingo, poderia estar comemorando, mas estou aqui. Querido, estar na casa de Deus não é sinônimo de ter um relacionamento com Deus. Estar na casa de Deus não é sinônimo de ter uma vida extraordinária com o Espírito Santo de Deus. Uma vida de renúncia, uma vida de descaso para os nossos desejos e uma vida de exaltação aos desejos do Senhor. O apóstolo Paulo, ele chega ao ponto de dizer: irmãos, não se corrompam com o evangelho mal pregado e maldito. Não se corrompam com este evangelho. É muito interessante, porque certa feita Deus, ele olha para Moisés e ele fala assim: Moisés, quando Moisés ainda estava cuidando de ovelhas, Deus fala com Moisés: Moisés, se aproxime de mim. Deus estava ali numa sarça que pegava fogo, mas que estava com fogo sobre si, mas que não era consumida.
E Deus fala assim: Moisés, se aproxima de mim, mas antes de você se aproximar de mim, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Agora vem comigo lá no livro de Efésios, onde o apóstolo Paulo fala aos irmãos de Éfeso a respeito da armadura de Deus, e ele fala que as sandálias, elas representam a preparação do evangelho. Deus diz para Moisés: Moisés, tira a sua sandália velha, porque eu quero te revelar coisas novas aqui. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui nessa noite? Tira o evangelho velho e corrompido que você já viveu, porque hoje eu tenho revelações do meu Espírito a dar a cada um de vocês. E a revelação do evangelho que vem de Deus é como a sandália dos pés dos israelitas no meio do deserto. Eles andavam e ela não se desgastava. Nós não podemos estar aqui nessa noite se não estivermos na intenção de celebrar ao único Deus que vive e reina em nosso meio. É tempo perdido estarmos aqui se nós não estamos em busca do evangelho genuíno que vive e que faz com que a nossa vida seja uma vida que gira em torno de Deus. A gente se engana em pensar que Deus tem que viver em prol da gente, que Deus tem que fazer o que a gente quer, que Deus tem que realizar o que nós queremos, quando na verdade a vida com Deus, ela se baseia em nós vivermos em prol da sua pessoa. Nós não somos ninguém além de Cristo Jesus. O pouco que somos é porque Ele nos amou e nos redimiu do pecado. E não somos nada além disso. A verdadeira essência do evangelho é nós reconhecermos que fora de Cristo nós não somos ninguém. E já dizia aquele hino bem antigo: a vida de um homem sem Deus é como uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. É uma vida sem significado, é uma vida irrelevante, mas nós que estamos em Cristo Jesus somos aperfeiçoados pelo seu poder. O apóstolo Paulo, ele dá o seu exemplo, ele diz aos irmãos da Galácia: irmãos, para de viver esse evangelho corrompido. É tempo de nós vivermos e celebrarmos Cristo em nossa vida, como a principal peça da nossa história. Nós não devemos estar aqui nessa noite como uma simples reunião, ou nós não devemos entregar a nossa vida a Cristo somente para dizer que temos uma religião, somente para termos um lugar para frequentar nos domingos à noite, mas que nós venhamos estar dentro da casa de Deus pela presença dEle e por aquilo que Ele representa para nós. Não por aquilo que Ele pode nos oferecer, mas por aquilo que Ele já nos ofereceu lá na cruz do Calvário, em morrer por nós e nos dar uma nova vida. Às vezes andar ao lado de Cristo não é o suficiente, porque haviam dois homens que andavam no caminho de Emaús, e sabe o que eles falavam? Eles falavam a respeito de Cristo, e quando eles falavam a respeito de Cristo, o próprio Cristo se achegou deles, e eles não perceberam a presença de Cristo. Muito depois eles foram entender quem era, mas naquele momento eles não entenderam. Às vezes andar ao lado de Cristo não é o bastante. Nós temos que andar sob Ele. Nós temos que andar dentro de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, nesse versículo, ele fala a respeito de uma guerra. Ele fala: eu não vivo para os meus desejos, mas eu vivo para os desejos de Cristo. O que ele está falando, pregador? Ele está falando a respeito de uma guerra espiritual, de uma guerra onde você tem que abrir mão dos seus desejos e satisfazer os desejos de Deus. Mas como eu faço isso? Se revestindo de Cristo, se revestindo da pessoa do próprio Cristo, se revestindo dele. O apóstolo Paulo, ele vai escrever uma carta aos Filipenses, e ele escreve assim no capítulo 2: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que nós vamos respirar o ar de Cristo Jesus, que o nosso sentimento esteja ligado a Cristo Jesus.
E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação de ser igual a Deus. Em Filipenses, o apóstolo Paulo fala que o sentimento que é em Cristo é a extrema humildade. Hoje, no reino dos homens, você tem que aparecer para ser alguém. Você tem que ter um cordão de ouro, você tem que ter uma casa em um determinado bairro, você tem que ter um nome em um determinado local para ser visto e reconhecido pelas pessoas, para ser notado. Mas no reino dos céus é tudo diferente do que nós aprendemos aqui na terra. Quer crescer no reino dos céus? Então se dobre aqui na terra. O que mais me maravilha em Jesus é que Jesus está pregando e os discípulos começam a brigar. Eu vou ser o maior no reino dos céus. Aí outro olha e fala, não, de forma alguma, eu vou ser o maior no reino dos céus. E eles começam a brigar entre si. Aí sabe o que Jesus faz? Jesus pega uma criança e olha a frase que Jesus diz: se vocês não se converterem e não se tornarem como essa criança, nem no reino dos céus vocês entrarão. No reino dos céus nós temos que ser os menores. E o que tem que imperar dentro do nosso coração é a humildade. O único mandamento, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Ele diz: amarás ao Senhor teu Deus com toda a sua vida, com toda a sua força, com tudo que você tem, e ao seu próximo como a si mesmo. Eleve a Deus acima de tudo na sua vida. Sacrifica os teus desejos, sacrifica as tuas vontades. Números, capítulo de número 13, a Bíblia nos conta uma história, capítulo de número 11, aliás. Os homens que estavam no meio do deserto, eles haviam enjoado do maná. E maná no hebraico significa, o que é isso? É uma pergunta, uma indagação, ninguém sabia o que era. Era um alimento que Deus havia preparado exclusivamente para o seu povo. E aquele povo enjoou do maná. E eles começavam a reclamar. Mas eles reclamavam muito, muito, muito mesmo. Mal sabiam eles que maná era o alimento que Deus havia reservado para eles. Era algo exclusivo de um Deus para o seu povo. E eles se cansam do maná. Eles se cansam daquilo que Deus havia dado para eles. E eles começam a reclamar. A Bíblia diz que Deus manda codorna para aquele povo. Mas manda muita codorna. Codorna que encheu o arraial. Eles passaram 3 dias preparando e organizando aquele monte de codorna. Só que Deus havia irado o seu coração. E Deus falou assim: muitos desses não chegarão a provar a codorna. Muitos desses morrerão. Porque estão querendo satisfazer as suas vontades. A Bíblia diz que antes mesmo de alguns daqueles que reclamaram muito ingerirem a carne, Deus abriu um buraco na terra, engoliu muitos daqueles que reclamavam. E aquele lugar foi chamado de Quebrote Atavá, que significa a sepultura do desejo. Se nós não soubermos sepultar os nossos desejos, nós vamos nos distanciar daquilo que Deus tem reservado para nós. Sabe o que nosso coração tem que ser grato? É que Deus tem enviado para nós o maná todo dia. Nós não devemos nos preocupar com aquilo que Ele pode mandar. Se Deus quiser mandar picanha, Ele vai mandar, mas Ele quer mandar maná, então vamos receber aquilo que Ele tem para nos dar. Caso contrário, a nossa vontade não é compatível com a vontade de Deus. Nunca é compatível com a vontade de Deus. E é no livro de Gálatas, na carta de Gálatas, capítulo 5, versículo de número 17, que a Bíblia diz que os desejos da carne, eles militam contra os desejos do Espírito. Há uma guerra, há uma luta que é travada diariamente pelo nosso inimigo para tentar nos distanciar dos desejos de Deus. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite somente para ministrar ao seu coração e convidar a você a se revestir da pessoa de Cristo Jesus.
E que ao sair daqui você venha sair celebrando a vida de Cristo em você. Que ao sair daqui você saia daqui de boca cheia dizendo: eu já não vivo para mim mesmo. A vida que eu levo é para o Filho de Deus, que foi morto, mas que reviveu ao terceiro dia e está presente no meio de nós. João 3,30. É necessário que eu diminua e que Ele cresça. Cresça, cresça. Não é porque as pessoas andam invertendo muitos valores no nosso meio. As pessoas acham que porque cantam ou pregam significam algo a mais ou são algo a mais, quando na verdade nós não somos absolutamente nada. E diante dos olhos de Deus, Deus nos vê aqui como iguais. Nós somos todos iguais. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, porque todos nós fomos resgatados pela graça e pela misericórdia. Fomos salvos pela graça de Deus. Que a vida de Deus seja celebrada em nosso meio. Jesus, Ele diz: quem quiser vir após mim, que tome a sua cruz, que negue-se a si mesmo e siga-me. Porque aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la, mas aquele que a perder em meu nome, achará. Jesus continua dizendo: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? De nada adiantará. Jesus vem nos buscar, e eu creio que Ele vem em breve nos buscar. Mas nós temos que estar preparados. Nós temos que tomar a nossa cruz, a nossa renúncia. Nós temos que sacrificar os nossos desejos diante de Deus, sepultar os nossos desejos e celebrar Cristo e a vontade dEle sobre nós. Nós não somos nada e ninguém além da presença de Deus. Por Ele nós somos salvos e fomos redimidos pelo seu sangue. Que Cristo venha viver em nós nessa noite. Que a vontade de Deus seja a parte primordial da nossa vida. Que os desejos de Deus eles sejam cumpridos por mim e por você. Porque quando nós cumprimos os desejos de Deus em nossas vidas, Ele nos abençoa e Ele cumpre os nossos desejos. A Bíblia diz em Salmos 37:4: deleita-te no Senhor e Ele ouvirá o que o teu coração deseja. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais Ele fará por você. Só você que ouviu essa palavra e recebeu ela, se coloque de pé comigo, por favor. É por Cristo que nós vivemos, é por Cristo que somos salvos e é por Cristo que vamos vencer, porque a vitória já é nossa no nome dEle. Aleluia! Eu gostaria de convidar todos vocês, mesmo no lugar onde você está, feche os seus olhos, curve a sua fronte, e eu quero orar por você. Mas enquanto você faz uma oração, eu gostaria de convidar as pessoas que ainda não entregaram a sua vida para Jesus e ouviram essa palavra. Pessoas que até este momento têm vivido os seus desejos, têm feito tudo em prol da sua vontade, mas que nessa noite eles têm vontade de se render a Cristo Jesus. Hoje, Jesus ele preparou esse dia. Jesus preparou esses adolescentes a estarem orando por você. Jesus preparou esse culto. Jesus me trouxe aqui. Jesus colocou essa palavra no meu coração. Jesus trouxe esses cantores aqui por sua causa, porque Ele te ama muito. Independente do que você já cometeu, independente daquilo, de tudo de errado que você já fez, Jesus ele te ama incondicionalmente. Amor que uma mulher, amor que uma mãe, amor que um pai, amor que um irmão não pode dedicar a alguém. Um amor exclusivo que Deus tem com você. Pregador, eu já estive na casa de Deus e eu quero voltar. Aproveite esse dia. A hora é agora. Existe alguém? A igreja, fecha os olhos e ore. Não adianta só a gente ouvir a palavra. O evangelho só faz sentido quando a gente vive ele. Quando a gente ouve, ele não faz sentido nenhum.
Mas quando a gente vive, ele faz todo sentido. Comece a refletir naquilo que você ouviu, se é que você crê naquilo que você ouviu. Vem limpar as minhas mãos, Enquanto isso, o Espírito Santo quebra cadeias agora do pecado e da morte. purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Só os adolescentes que foram batizados com o Espírito Santo, comecem a orar agora no Espírito de Deus. Comece a orar agora em línguas. Você que é batizado como Espírito Eis-me Santo, aqui, abra sua boca, comece a falar em línguas. rendido estou. Espírito Santo, quebra cadeias Eu agora. sou teu. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, dê um sinal bem alto com a sua mão e vem aqui para frente. Jesus te ama. Ele quebra as cadeias do pecado e da Eis-me morte aqui, e te dá vida rendido eterna. estou. Você que quer voltar para os caminhos do Senhor Eu Jesus, sou teu, a hora é agora. tu és meu. Cadê você? Jesus te ama. O sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário foi por amor a você. O sangue que verteu no Gólgota foi por você. Entregue a sua vida para Ele agora. Dê um sinal com a sua mão. Vem aqui para frente. Em dias maus, Vem aqui para frente. Pregador, eu tenho vergonha. A Bíblia diz que aquele homem que não confessar diante dos homens, este Deus não confessará diante de Deus. Jesus não confessará diante de Deus. Venha agora, mas venha agora. Jesus te ama. Eis-me aqui, O amor de Jesus pela sua alma é incondicional. Cadê você? Cadê você que quer celebrar uma nova vida e um novo tempo? E tu és meu. Você que saiu da casa de Deus, você que sacrificou os teus dons e talentos que Deus te deu, desenterre-os agora. Volte para a casa de Deus, porque Cristo está voltando. Eu sou teu e tu és meu. Senhor Jesus, Minha vida diante da tua presença, a ti, eu clamo com essa Senhor, igreja. rendido Eu clamo com cada adolescente que ouviu esta palavra e que ao sair daqui e pra sempre será comovido por essa palavra, eu cantarei. será comovido a enterrar os seus Faz desejos em mim e celebrar os desejos de Cristo em nossa vida. Senhor, quebra do nosso coração toda esfrieza espiritual, a ti, quebra do nosso Senhor, coração todos os nossos desejos a ti e nos estou. enche da tua presença, nos enche da tua graça. Coloque sobre nós a tua unção, enche-nos do teu espírito e faze-nos viver a tua graça revelada no meio de nós. As cadeias do inferno e da morte são quebradas neste dia. As cadeias da prostituição, as cadeias do pecado, todo o pecado que o inimigo tem levantado para tentar atingir os nossos adolescentes é quebrado pela oração da igreja que clama, a igreja que clama pelo sangue do Cristo. Minha vida dou a ti, Senhor. Senhor, eu ergo as minhas mãos e pela autoridade que há no teu nome, eu declaro que é chegado um novo tempo para esses jovens e adolescentes. É chegado um novo tempo para a tua noiva. É chegado um novo tempo para a tua igreja. Da Candereba Suriai, você pode erguer as suas mãos e adorar ao nome do Senhor Jesus, porque Ele está presente aqui neste lugar. Aleluia. E pra sempre eu canto.
recebeu algo novo do Espírito Santo, levanta a mão bem alto e aplauda o nome dele, porque ele está presente aqui neste lugar. Aleluia. Tome seu assento. Tome seu assento. Glória a Deus. De tudo que eu preguei aqui, eu tenho uma certeza: é que Jesus Cristo vai voltar para levar a sua igreja. É tempo de nos prepararmos. Amém? Queridos, antes de entregar o microfone, eu tenho um último aviso a dar aqui. Você que ouviu essa palavra e foi abençoado através dela, você que ouviu o louvor da minha irmã e você foi abençoado através do nosso ministério, agora você tem a oportunidade de abençoar o meu ministério. No reino dos céus nós trabalhamos um em prol do outro. Você me abençoa assim como também eu te abençoarei. De que forma eu posso te abençoar, pregador? Ao final do culto, aqui ao meu lado direito, estará exposto o nosso material, aonde muitas pessoas têm se convertido a Cristo, vidas têm sido salvas através desse material, e você pode adquirir. Pregador, eu não quero assistir mais uma pregação sua. Adquire e dê para alguém que precisa. Muitas almas têm sido salvas através desse material. A pessoa não tem disposição para sair de casa para vir aqui à igreja, mas você pode levar a igreja até essa pessoa. Você pode levar a palavra de Deus até essa pessoa. Eu tenho aqui em minhas mãos esse DVD, Jesus, a Água Viva. Este DVD é um milagre na minha vida. Eu preguei lá na Igreja Batista da Lagoinha, no culto do pastor André Valadão. E essa é uma mensagem evangelística, aonde eu ministro a respeito de Jesus e a mulher samaritana. E nessa noite 40 almas se renderam aos pés de Cristo Jesus. Aonde eu tenho ido, as pessoas têm dito que almas têm se rendido através desse DVD, porque é uma mensagem evangelística que, como salvou naquele dia, tem salvado vidas até hoje. Quer evangelizar uma vida? Compre esse DVD e abençoe a vida daquela pessoa que não pôde vir hoje, mas que necessita da palavra de Deus. Amém? Você que ouviu o louvor da Sara e foi abençoado, Promessas de Deus é um CD que contém 11 hinos com playback para você quiser adquirir, ouvir e cantar. Ao final do culto estará ali. Abençoe. Ao comprar esse CD, você está investindo na gravação do próximo CD, que nós queremos idealizar esse projeto, talvez ainda esse ano, mas nós dependemos da ajuda de vocês. Então adquira esse CD e abençoe a nossa vida e o nosso projeto de gravar o próximo. Também tenho aqui esse DVD, O Espírito nos enche de poder. É uma mensagem de renovo espiritual para a vida da igreja. Aonde eu ministro, foi gravado esse ano aqui. Inclusive, na vez que eu vim pregar aqui, eu tinha chegado lá de São Paulo, onde eu gravei esse DVD aqui. E você pode adquirir uma mensagem de renovo espiritual para a sua vida. Você que anda cansado e fadigado espiritualmente, adquire esse DVD. É um DVD abençoado, entre outros títulos que vão abençoar a sua vida, amém? Gostaria de agradecer mais uma vez em nome da minha família, missionária Marlene, meu pai, o presbítero Roberto, a Sara. Nós ficamos muito gratos de estar aqui novamente. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quem foi abençoado, diga amém. Glória a Deus. Ô irmão, eu quero só agradecer pela vida de cada um de vocês, pela vida dos seus familiares. Logo ao final estaremos orando pela sua casa também, mais uma vez, pela sua semana. Eu sou muito grato àquelas pessoas que nos ajudaram no trabalho de hoje. Teve uma atividade na igreja